que o Cruzeiro, depois de um início de ano caótico, terrível, de repente, entre várias aspas, virou líder do Brasileirão? Demissão do técnico, eliminação precoce na Copa Sul-Americana, polêmica com o reforço Dudu. Tudo isso aconteceu nos primeiros meses aí do ano do Cruzeiro. Só que mesmo assim, o time consegue dar a volta por cima e hoje se estabelece como uma das sensações do Campeonato Brasileiro e, inclusive, sendo líder. Vamos entender como é que tudo isso aconteceu? Eu sou a Clay, jornalista em formação, e eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário aí falando sobre o que você está achando da fase da Raposa, fechou? Vamos entrar nos pormenores do assunto? Cara, como que foi o começo do ano do Cruzeiro, tá? Como eu disse, foi um início de ano turbulento. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro com um aproveitamento aí abaixo de 50% na primeira fase. Dito isso, o treinador Fernando Diniz foi demitido ainda no final de janeiro. Sobre reforços, alguns nomes de peso chegaram, como o Fabrício Bruno, Gabigol, o próprio Dudu, né, que depois teve vários problemas aí com o clube e acabou rescindindo o seu contrato em maio, indo inclusive jogar no rival, jogar no Atlético Mineiro. E, cara, o Cruzeiro também foi eliminado precocemente da Copa Sul-Americana, tá? Teve aquela desculpa, aquela conversa de que, porque esse campeonato não importa pra gente, a gente não liga e tudo mais, só que nunca deixa de ser um vexame, né? Um grande clube brasileiro ser eliminado da forma que o Cruzeiro foi. Se eu não estiver enganada, só teve uma vitória na fase de grupos e perdeu para times, assim, irrelevantes, então é sempre feio. Só que, atualmente, o Cruzeiro está sob o comando do técnico Leonardo Jardim. E aí o time, ele adotou um esquema tático muito mais equilibrado, porque a gente sabe que os times do Fernando Diniz, de equilíbrio não tem nada, tá? A defesa é uma peneira e o que ele prega é posse de bola e vamos tentar atacar. Só que muitas vezes essa posse de bola do Fernando Diniz, ela não é convertida em gols, o que gera um problema geral para os times que ele comanda. São 14 jogos do Cruzeiro no Brasileirão até aqui, com incríveis 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, tá? É um aproveitamento espetacular e isso justifica o fato do time hoje ser o líder da competição. Ontem, o Cruzeiro ganhou simplesmente do Fluminense aí, sensação do Mundial de Clubes, foi o time brasileiro que mais foi longe na competição e dentro do Maracanã, tá? Não foi lá no Mineirão, foi dentro do Maracanã mesmo. E o jogo de ontem do Cruzeiro foi realmente uma aula aí de equilíbrio de futebol, tá? O time começou deixando a bola com os donos da casa, se defendendo e deixando o Fluminense tentar tomar ali as ações do ataque, só que quando teve a primeira oportunidade, quando teve o primeiro espaço em uma jogada de escanteio, o Fabrício Bruno sobe praticamente sozinho, cabeceia e faz o primeiro gol. Logo em seguida, né, nós temos ali um contra-ataque, já que o Fluminense aí precisou começar a sair ainda mais para o jogo, ele rendeu um contra-ataque aí para o Cruzeiro, bola de Fagner em Matheus Pereira, que encontra Caio Jorge na área, que só empurra para o gol. Que fase está vivendo aí o menino Caio Jorge. Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols em 14 jogos, é quase um gol por jogo. Isso faz com que aos poucos a gente vá levantando o questionamento. Se o Richarlison, na pereba que estava, foi para a seleção brasileira, o que impede do Carleto chamar o Caio Jorge, por exemplo? É a mesma reflexão que a gente tinha alguns meses atrás em relação ao Yuri Alberto, que acho que nesse momento não está à disposição, ele está machucado. Mas o que impede de levar o Caio Jorge, artilheiro do campeonato, que está brocando quase todo o jogo? Fica aí o questionamento. E depois o Cruzeiro simplesmente administrou a partida, tá? Deixou a bola com o Fluminense, deixou o Fluminense se desgastar, correr atrás do jogo e quando tinha a oportunidade apenas ficava tocando a bola ali para o tempo passar e obviamente fazer com que o Fluminense ficasse cada vez mais desesperado pelo empate, que não aconteceu. Vitória da Raposa, 2-0 dentro do Maracanã, fora de casa e com aquela cerejinha do bolo, se tornando aí líder do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, é verdade, mas atualmente o líder é a Raposa. E é importante a gente destacar que além de ser líder do Brasileirão, o Cruzeiro ainda tem a Copa do Brasil para disputar. O Cruzeiro que é um time copeiro com 6 títulos dessa competição. E vamos falar aqui dos próximos jogos do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem Juventude em casa, Corinthians fora e Ceará em casa, tá? E a tendência é que com esses 3 jogos o Cruzeiro some aí no mínimo 7 pontos, para não dizer que vai somar 9 logo assim de cara. Deve ganhar os 2 jogos em casa e aí aquela dúvida fica contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, que nunca é fácil você jogar lá,
Mas se o Cruzeiro venceu o Fluminense, sensação aí da Copa do Mundo de Clubes, tudo mais, dentro do Maracanã, não é nada impossível que o Cruzeiro vença o Corinthians, que não vem exatamente numa boa fase dentro da Neoquímica Arena. E, cara, o Cruzeiro, para mim, é a atual sensação do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras já são figurinhas carimbadas, a gente sabe que eles chegam forte todo ano. E meio que o único time diferente, né, além desses dois que brigou por títulos recentemente, foi o Botafogo, né? Quase ganhou em 2023, não ganhou porque pipocou na fase final, e em 2024 finalmente aí honrou as calças e ganhou o título, né? Mas no geral, nos últimos anos, a gente via sempre Palmeiras e Flamengo disputando ali, figurando entre os principais candidatos ao título. E é muito legal ver o Cruzeiro de volta a esse cenário, né? Sendo cogitado aí para ser campeão brasileiro, porque, cara, o Cruzeiro, ele vem de uma reestruturação enorme aí nos últimos anos, foi rebaixado para a Série B, depois o Ronaldo tentou ali arrumar a casa, posteriormente vendeu a SAF para o atual dono, que é o Pedrinho que chega com uma ambição muito grande de colocar o Cruzeiro no mais alto patamar e fazer isso pulando processos, né? Muitas vezes contratando jogadores muito caros, como foi o caso do Dudu, que já não vinha correspondendo há muito tempo, mas foi contratado com um salário altíssimo, depois não deu certo, ficou ali a questão da rescisão. Mas de qualquer forma o Pedrinho ele tenta, né? Ele vai injetando dinheiro e ele vai mostrando o caminho que ele quer que o Cruzeiro siga, aonde que ele quer que o Cruzeiro chegue. E é nesse ponto aqui que a gente encontra o Cruzeiro como líder do Brasileirão. É o Pedrinho, é toda a reestruturação aí que o Cruzeiro passou nos últimos anos, colocando o time de volta ao seu devido lugar, porque o Cruzeiro sempre foi um dos grandes times brasileiros, tem 4 brasileiros, tem 6 Copas do Brasil, 2 Libertadores, 494 títulos mineiros, então assim, o Cruzeiro é um grande time brasileiro e é muito bom você ver um gigante de volta. Só que é aquilo, ainda não dá para empolgar. Todo cuidado é pouco, a gente sabe como o futebol, ele é traiçoeiro, muitas vezes um time começa mal e depois termina bem, começa mal, depois fica bem, depois fica ruim de novo, começa muito bem e termina o ano mal, embala no campeonato e depois pipoca, como foi o caso do Botafogo em 2023. Então, assim, é um momento de cautela. Dá para o Cruzeirense ficar feliz, porque eu acho que o Cruzeirense, assim como o Santista, passou por poucas e boas aí nos últimos anos e está recuperando a alegria de ver o time jogar futebol e de performar entre os times aí da elite. O Santos ainda não chegou lá, o Santos ainda está em um grande processo de reconstrução, só que um dia eu espero que o Santista chegue a ter o mesmo momento de alegria que o Cruzeirense está tendo agora, de ver o time aí se reestruturando com bons jogadores, com um ótimo técnico, o Leonardo Jardim aí, não é muito conhecido ainda aqui, né, no futebol brasileiro, eu acho que é o primeiro trabalho dele com o time brasileiro, mas ele já vem mostrando aí ser um grande técnico, olho nele, talvez seja aí um Abel Ferreira 2.0, no sentido de longevidade e de ser papatítulos, só o tempo vai dizer. Mas é muito bom ver o Cruzeiro e ver a torcida do Cruzeiro num momento feliz, né? Num momento de liderança, num momento onde pode ir muito longe na Copa do Brasil, dada a sua tradição e dada ao futebol que vem apresentando. Então, é ótimo ver um gigante brasileiro se reerguendo e performando aí entre as cabeças de todos os campeonatos. Só que calma, né? Vamos ter calma, vamos aproveitar o momento, mas ter calma, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, uma crise pode se instaurar, um jogador importante pode sair, né? Existiram até rumores de que o Bayer Leverkusen estava de olho aí no Caio Jorge, teria interesse em fazer uma proposta e tudo mais. Então, a ver, porque essa janela de transferências também pode mudar muito o panorama do time e, na minha opinião, se o Cruzeiro perde o Caio Jorge, por exemplo, vai ter muito trabalho para repor. Eu acho que o Gabigol não entrega o mesmo tipo de nível técnico que o Caio Jorge tem entregado no momento. Eu acho que é a melhor temporada da carreira dele. Quando ele jogava no meu Santos, ele já era muito útil, mas ele nunca foi tão artilheiro quanto ele está sendo hoje no Cruzeiro. Então, vamos ver como vão se desenrolar os próximos capítulos aí dessa sensação de 2025 chamada Cruzeiro, sensação do Brasileirão, né? Porque começo do ano, mineiro, sul-americana, já foi pro saco, mas ainda dá tempo de recuperar a temporada lindamente, com uma bela campanha de Brasileirão, quem sabe o título, e obviamente com uma bela campanha de Copa do Brasil também. Mas e você? O que você tá achando do time da Raposa? Você acha que é um hype momentâneo ou que realmente os caras estão se estabelecendo e que vão brigar até o fim? Deixa nos comentários a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!